Eu quero começar dizendo que Deus é culpado. Deus é culpado por todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Deus é culpado. Jó capítulo 32 diz assim a palavra do Senhor. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim, digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Glória a Deus. Essa expressão de que Deus é culpado, quem disse foi Jó. Se você observar nos diálogos entre os amigos de Jó e ele simplesmente menciona que tudo o que ele está passando, a culpa é de Deus. E eu parei para refletir o livro de Jó de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Após essa última leitura que eu venho fazendo, eu já tinha lido o livro de Jó várias vezes, mas nessa última leitura que eu venho fazendo, eu tive uma percepção do livro de Jó que outrora não havia, não tinha visto, não tinha dado por conta, não tinha percebido. E o que é interessante disto é que a minha percepção em relação ao livro de Jó é que esse livro é a maior revelação da natureza humana que se tem na Bíblia Sagrada. A maior revelação da natureza humana que se tem na Bíblia Sagrada é o livro de Jó. Visto que o que nós percebemos é, a princípio, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que o próprio Deus dá testemunho, mas que Deus permite que haja uma adversidade em sua vida, e essa permissão de Deus, a princípio, parece um mero capricho de Deus. Se não pararmos para observar toda a contextualização do que está acontecendo, do que rolou aqui nesses textos que estão descritos, nós teremos uma única percepção, e uma percepção parecida com a que eu vi um ateu em sala de aula dizer para todos os seus alunos, e claro, eu estava entre eles, que se Deus existisse, Deus era orgulhoso, caprichoso.
E eu tive que intervir nessa mensagem do professor ateu, professor de filosofia, de literatura, e fazer-lhe uma pergunta. Se ele conhecia realmente o livro de Jó, e ele disse a mim que já tinha lido algumas vezes, pelo menos 6 vezes. E eu, bacana, que legal. Mas e aí? O que é que o senhor achou disso? Eu acho simplesmente que se Deus existisse, ele seria caprichoso, seria orgulhoso. Estaria ali simplesmente mostrando a Satanás que ele tem pessoas fiéis na Terra. Simplesmente isso. Legal. Percepção rasa. E dizer isso a um professor de literatura que se diz extremamente leitor e observador dos textos, o confrontou de uma maneira que o aborreceu. E ele perguntou qual a minha percepção em relação ao livro. Eu disse, Jó só está colhendo o que plantou. Como assim? O texto diz que ele não tem pecado. Eu disse, onde é que diz isso? Onde é que o texto diz que Jó não tinha pecado? Se Jó não tivesse pecado, a gente não precisaria de Jesus Cristo, nós teríamos Jó. Logo, se Jó não é perfeito quanto Jesus, que morreu na cruz de Calvário por nós, ele é pecador. Se é pecador e está sofrendo pelo seu próprio pecado. A Bíblia diz, de que reclama o homem, de que, senão do seu próprio pecado. E aí talvez você me questione, talvez você não acompanhou as outras mensagens a respeito de Jó, e quem sabe você não sabe que Jó tem pecado. E claro, Jó estava colhendo o seu pecado. E claro que a adversidade na vida de Jó foi do tamanho necessário por conta da sua estrutura. Você imagine um homem como Jó, com a estatura como a de Jó, pegar uma leve adversidade. Quando era que iria corrigir? Se você sabe o serviço de pedreiro, por exemplo, você vai quebrar uma parede. Se você pegar um martelo para quebrar uma parede de concreto, você nem mexe a parede, você não cria nenhum arranhão na parede. Você precisa de uma marreta, o mais pesada possível. Você precisa de uma outra ferramenta ainda mais potente. Quanto mais firme, quanto mais rígido mais severo precisa agir a ferramenta. E assim foi na vida de Jó. A estrutura de Jó era tão rígida que Deus permitiu o extremo na vida de Jó justamente porque era algo que podia movimentar a sua vida de tal maneira a ele poder enxergar o seu próprio pecado e poder dizer a Deus o seu pecado e poder assim ser perdoado e ser corrigido. Porque o que na verdade Deus queria era que Jó fosse ainda melhor. Jó deveria ser ainda melhor. Esses dias eu vi uma mensagem muito interessante, eu até compartilhei com meu filho, que dizia assim: o pai é o único homem que quer ver o seu filho maior do que ele. O pai é o único homem que quer ver o seu filho maior do que ele. E aí a gente está na figura terrena, na figura de ser humano. Se o pai humano quer o seu filho maior do que ele, imagine o que quer Deus de nós. Claro que Deus não vai querer que nós sejamos maior do que ele, porque isso é impossível e Deus sabe bem disso. Mas Deus quer-nos o melhor possível. O mais próximo da perfeição. E era justamente isso que Deus estava levando Jó. Ao mais próximo da perfeição.
O diálogo entre Jó e seus amigos chegou a tal ponto dos seus amigos não terem mais palavras. Os 3 amigos mais velhos não tinham mais palavras contra Jó. Tamanha era a sua argumentação, tamanha era as suas desculpas, tamanha era a sua conversa com relação a tudo o que estava acontecendo, que os seus amigos não puderam lhe trazer resposta. Ao ponto de Eliú vir a eles, ainda sendo mais jovem, mas parou para perceber tudo o que estava se passando, analisou tudo. E claro, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo, veio a trazer uma mensagem extremamente contundente. A mensagem mais longa, a mensagem mais complexa, a mensagem mais completa, a mensagem mais tocante. Outro dia eu parei para pensar quanto tempo entre essa mensagem e Deus aparecer. Porque após essa mensagem, dá-se uma percepção de silêncio de Jó. E eu acredito que Jó veio a refletir. Poxa, até o meu amigo mais jovem veio agora falar e eu acho que me defender não é mais o ponto-chave. Jó parou para perceber que Deus não tinha culpa nenhuma. E até então, Jó só culpava Deus. Eu estou aqui por sua culpa, eu estou aqui porque o Senhor decidiu, estou aqui porque o Senhor escolheu, estou aqui. E não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era abençoar Jó, a vontade de Deus era derramar as suas bênçãos de forma poderosa sobre a vida de Jó, mas Jó precisava de correção. Deus não deixaria que Jó se perdesse, Jó não poderia sucumbir, Jó não poderia ir para o inferno. Jó era amigo de Deus. Jó era amigo de Deus. E qual é o amigo que deixa o outro caminhar para o abismo e cair nele? Nenhum amigo deixa. Nenhum amigo deixa. E não é diferente com Deus. Jó precisava de correção, Jó precisava melhorar, aperfeiçoar a sua jornada. No coração de Jó só tinha que a culpa era de Deus. E o pecado de Jó era autojustificação. Na cabeça de Jó ele era tão puro que ele se autojustificava. Quem é o ser humano que é capaz de se autojustificar? E isso está descrito desde o capítulo 1 de Jó. Que ele dizia, e pensava eu que os meus filhos tinham pecado e eu sacrificava por eles. Beleza, lindo. Show de bola. E o sacrifício por ti? Tem não? Não precisa não? Quer dizer que você não precisa de sacrifício. Você pode você mesmo se justificar. Ok. Tá bom. Tá certo. Então segura aí que vem correção. Quando nós não entendemos as coisas de Deus e os seus propósitos, nós culpamos Ele por aquilo que nós estamos passando. E eu quero trazer uma mensagem extremamente reflexiva para você nessa manhã. Deus não é culpado por os problemas que você está passando. A culpa é sua. A culpa é sua. E se a adversidade está vindo, dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus açoita a tantos quanto ama. E aquilo que Deus permitiu na vida de Jó era pelo seu tamanho amor por ele. Jó precisava de correção e Satanás é o cinturão de Deus.
Muitas adversidades nós não queremos compreender, mas elas nada mais são de que um aperfeiçoamento. É uma surra, uma pisa, como diz o nordestino, para que nós despertemos do nosso pecado. Mas, pastor, tem gente que não está nem aí para a vida, tem gente que vive pecando e não sofre nada. Isso é um problema. Se Deus não está corrigindo ela, é porque ele já não é mais amigo de Deus. Então acorda. Para de observar a vida do ímpio. Porque a vida do ímpio, a Bíblia dá a resposta. Capítulo 1 da Carta aos Romanos. Porque Deus vos entregou as suas próprias concupiscências. Em outras palavras, Deus vos entregou as suas próprias paixões, aos seus próprios amor desenfreado. Deus vos entregou. Tá bom, querem ir? Vão. Isso é a maior expressão de liberdade de Deus. É complexa, extremamente complexa. Deus poderia pegar-nos pelos cabelos e não, você vai vir, você vai por aqui. Mas a liberdade de Deus é isso. É permitir o ser humano escolher por estar com Deus ou estar sem Deus. Acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Essa é a maior expressão de liberdade que existe. E Deus não foge desta realidade. Deus não foge dessa realidade. Ele nos deu, de fato, a liberdade de escolhermos se queremos ou não. Mas ele está sempre com as mãos estendidas, dizendo: filho, vem. Eu quero te abençoar. Filho, vem. Eu quero estar perto de você. Filho, vem, eu quero te proteger. Eu quero estar do seu lado. E eu sempre costumo dizer que isso é algo interessante de nós aprendermos. Deus não se mexe. Deus está sempre no mesmo lugar. Nós é que nos aproximamos ou nos afastamos de Deus. Somos nós que nos movemos ou para perto ou para longe. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, pastor, eu quero ter vida eterna. Você pode ter. Mas, pastor, eu já pequei muito. Não tem problema. Basta que você hoje arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se do que você fez de errado. E confesse a Jesus. Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Senhor, eu quero largar essas coisas erradas que me afastam de ti. Senhor, eu quero uma vida nova. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me, Senhor. E se essas palavras estão na tua boca, estão em teu coração, tenha certeza que Deus hoje está liberando perdão para a sua vida. Assim como o Senhor fez para o ladrão que estava ali na cruz, que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje. Ele não disse: essa semana eu te perdoo, para a semana que vem, o ano que vem. Não, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O perdão do Senhor vem a partir da iniciativa de querer largar o pecado por amor do Senhor. E o próprio Senhor diz, dizendo a Nicodemos e descrito na palavra, porque aquele que crê já está salvo. E o que não crê já está condenado. Não é vai, se é já está. Então, se hoje você se arrepende dos seus pecados, você imediatamente está salvo. Imediatamente. Mas, claro,
Não pense que isso é brincadeira. Não pense que você pode dizer, como eu escuto por aí, não, eu peço perdão, aí amanhã eu peco de novo, aí amanhã eu peço perdão de novo, na mesma coisa, nos mesmos pecados. Como assim? Você se arrependeu? Quem se arrepende se afasta. Quem se arrepende anula aquilo de sua vida. Mas, pastor, eu sou fraco. Se fortaleça no Senhor. Busque a ajuda do Espírito Santo. Quando pensar no pecado, vá ler a Bíblia. Dobre o seu joelho, vá orar. Fortaleça-se no Senhor. A palavra do Senhor diz que a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Quem mais você alimentar é quem vai ganhar. Se você continuar alimentando a carne, ela vai ganhar. Ah, pastor, eu gosto de ver umas pornografia. Fecha a tela. Desliga o celular. Bloqueia, afasta isso de ti. Não venha dar desculpas de filhinho fraco. Quem quer o Senhor, quer o Senhor. Que nós possamos aprender que a culpa daquilo que nós estamos passando não é de Deus. É única e exclusivamente nossa. E se nós estamos passando por adversidade, glória a Deus por isso. Porque está nos dando a oportunidade de compreender que tudo isso é culpa nossa. E o que na verdade estamos passando, essa adversidade, é Deus permitindo que sejamos corrigidos. Porque toda adversidade vem para nosso crescimento. Se nós olharmos a vida de Davi, por exemplo, nós perceberemos que ele foi um grande rei, porque ele passou por grandes adversidades. Ele foi moldado em toda a jornada, ele passou 15 anos da sua vida na adversidade, nos problemas. Desde sua escolha até o seu se assentar no trono. Grandes foram os momentos difíceis de Davi. Mas nada daquilo era para matar ele. Tudo aquilo era para aperfeiçoar o servo de Deus, para que ele pudesse honrar o nome do Senhor ao sentar no trono. Que essa revelação que o livro de Jó traz da nossa natureza possa nos esclarecer tudo que estamos vivenciando, tudo que estamos passando. E que Deus estenda as mãos poderosamente e nós venhamos crescer. É isso que, na verdade, Deus quer de nós. Que nós venhamos crescer. Porque Deus não nos deixa ser tentados além das nossas forças. Lembre-se disso. Deus não nos deixa ser tentado além das nossas forças. Ponto. Mas o segundo ponto é: Deus nos prova além das nossas forças. Nos prova, não nos tenta, porque Deus não nos tenta e de ninguém é tentado. Assim diz a palavra do Senhor. Então Deus nos prova além das nossas forças. E por que, pastor, além das nossas forças? Porque além das nossas forças nos leva a pedir o socorro de Deus, a nos aproximar de Deus e sabermos que não conseguimos resolver os nossos problemas só. Deus nos quer um com Ele. Logo, que toda adversidade possamos chamar: Senhor, vem cá, nos ajuda nessa jornada. Senhor, vem cá, me ajuda nessa adversidade. Senhor, vem cá. Oh, glória. Vem cá, Senhor, vem cá. Vem cá, Senhor. Aleluia. Vem cá, Senhor. Glória a Deus. Que você possa ter isso em mente. Deus nos prova além das nossas forças, para que nós o convidemos para participar da nossa jornada. E desfrutar daquilo que a palavra diz, porque nas nossas fraquezas é que se aperfeiçoa o poder de Deus. Deus não é culpado.
do que nós estamos passando, de adversidade. Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Ele só tem permitido porque essa adversidade vai servir para que cresçamos e compreendamos que isso que estamos fazendo de errado não pode fazer parte das nossas vidas. Então, se você está sendo açoitado, dê glória a Deus, porque Ele açoita a tantos quanto ama. Ele açoita a tantos quanto ama. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus possa estender as mãos poderosamente sobre sua vida. E não esquece de compartilhar essa mensagem com outras pessoas que você acredita que precisam ouvi-la. Você que está aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no canal. É importante que você possa estar ligado em todas as mensagens que eu venho trazer da parte de Deus para a sua vida. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.